Pastor Edson, hoje eu vi na rede social uma certa pregadora que ela comentava acerca da barba e do bigode e inclusive ela dizia que aonde ela congrega, denominação a qual ela congrega, não pode homem de barba ou bigode ser membro. Ele pode apenas participar dos cultos, mas ele não pode entrar em comunhão se ele estiver usando barba ou bigode. E um outro certo comentarista que estava comentando inclusive acerca desse comentário desta pregadora. Ele dizia que isso era apenas um dogma, uma doutrina. E nós estamos vivendo nos dias de hoje, na rede social, nas ruas, em todo lugar que a gente passa, que os homens estão usando muito barba e bigode, né? Tá uma vaidade, tá uma moda, né? Entre a juventude e todas as idades estão usando a barba e o bigode. E o que diz a Bíblia acerca da barba e do bigode? O homem pode ter barba ou bigode crescido? Na verdade, esse é um assunto muito polêmico, tendo em vista que nós temos que observar a lei cerimonial. Quando falamos em lei cerimonial, nós vamos para Salmos de número 133 e verso 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Veja que isso aqui é uma lei segundo a lei de Moisés. Na lei de Moisés existia a lei cerimonial. E falando em lei cerimonial, nós vamos para Levítico, do verso 27, capítulo 19, que diz assim: não cortarei o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danificará a ponta da tua barba. Veja que na lei de Moisés, o homem ele poderia sim usar cabelo comprido e até mesmo usar barba, mas quem era eles? O sacerdote. Então é uma lei sacerdotal. E olha só que isso, para se cumprir, vamos para o verso 17 do capítulo 1 do Evangelho de São João. A lei foi dada por Moisés. Então, na lei de Moisés, os sacerdotes, ele poderia ter o cabelo comprido e a barba e o bigode também. E também, na lei de Moisés, havia os nazireus, não Nazaré. Não, a pessoa confunde Nazaré com nazireu. Os nazireus também, segundo a lei de Moisés, eles não poderiam cortar o cabelo e nem a barba e nem o bigode. E na lei de Moisés havia duas leis acerca do nazerismo. Isso mesmo, os nazireus que era consagrado a Deus. E havia homens como quem? Samuel, Sansão, João Batista e o apóstolo Paulo. Esses homens, eles foram feitos, através dos seus pais, um voto a Deus segundo a lei de Moisés. Quando falamos na lei de Moisés, vamos para 1 Samuel, capítulo 1, verso 28. Pelo que Ana, ela, isso mesmo, entregou seu filho Samuel na lei de Moisés, que era o nazerismo. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que vive. Veja que dentro desse versículo 28, capítulo 1 de 1 Samuel, está agora quem? O próprio Samuel, ele sendo entregue a Deus na lei de Moisés. Agora nós temos que observar que no século que nós estamos vivendo, nós não estamos na lei de Moisés, não. Quando falamos na lei de Moisés, eu volto para dentro da Bíblia para te explicar certinho que Sansão também, ele era um nazireu. Isso mesmo, você vai encontrar em Juízes capítulo 13, verso 5, porque eis que tu conceberás e terás um filho,
sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus dentre do ventre. Olha só, Sansão, ele também foi entregue a Deus e ele foi feito um voto do nazerismo, mediante a lei de Moisés. Então, esses homens, eles tinham o cabelo comprido e também tinha a barba e o bigode comprido. Então, segundo a lei. Para você entender, nós entender, eu vou para o Evangelho de São Lucas, no verso 15 do capítulo 1. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem beberá bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo. Veja que aqui está falando de João Batista. E também, para resumir, nós vamos para o verso 18, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cicleia, porque tinha feito voto. Veja com o apóstolo Paulo aqui, no verso 18, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, ele também tinha feito um voto, mas um voto diferente. Agora, Sansão, João Batista e Samuel era um voto perpétuo, ou seja, até morrer, eles não podiam de maneira nenhuma cortar o cabelo, nem rapar a barba e nem nada. E os quem? O sacerdote. Agora, no dia que nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo na lei de Moisés, não, porque a parte B do versículo 17 do capítulo 1 do Evangelho de São João está escrito: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é a graça? É salvação merecida. A partir do momento que um homem ele usa barba e bigode, no século que nós estamos vivendo, dentro do evangelho genuíno de Jesus Cristo, e não na lei de Moisés, passa a ser uma vaidade. E além disso, essa vaidade é uma vaidade desnecessária. Capítulo 1 e verso 2 de Eclesiastes, o sábio Salomão, na sua sabedoria, deixou escrito: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então quer dizer o quê? Esta vaidade, ela se torna pecado. Qual é o pecado da vaidade? Ter barba e cabelo, barba e bigode. Tendo barba e bigode é uma vaidade desnecessária. E se a partir do momento que um homem que serve a Deus, ele está com barba e bigode, ele não está debaixo da lei de Moisés. Não. Ele está debaixo da graça, que é salvação merecida. Então, ele tem que rapar a barba e o bigode, porque daí não se torna uma vaidade. E além de ser uma vaidade, ainda é falta de higiene, né? A partir do momento que a pessoa está aí com a boca tapada com barba e bigode, ele se torna uma pessoa que não tem higiene na sua alimentação, no seu levantar, no seu deitar, no seu dia a dia. Então, quer dizer que isso aqui não é um dogma, ou seja, uma doutrina, não. Apesar que, segundo chegou até mim, esta irmã é conhecidíssima nessa denominação, ela não soube responder com versículos bíblicos que acerca que não pode congregar. Mas não é porque que não pode congregar na denominação que ela está, por causa que o bigode e a barba dentro da Bíblia é uma vaidade. Então, se é uma vaidade, é pecado. É uma vaidade desnecessária. Então, aonde que surge o pecado da barba, do bigode? Porque é uma vaidade que não tem necessidade. Um homem está barbudo e bigodudo. Então, se ele está barbudo e bigode, então ele não está debaixo da verdade de Jesus Cristo. Ele não está na verdade de Jesus Cristo. Ele está na lei de Moisés. E se nós estivermos na lei de Moisés, então ninguém será salvo. Porque na lei de Moisés ninguém foi salvo. Para quem conhece a Bíblia, para quem entende a Bíblia, sabe muito bem disso. Só houve 3 homens. Só quem foi ele? Foi Elias, Enoque e Moisés. Só que Moisés morreu. Isso mesmo. E aí, colocaram o corpo dentro do sepulcro, veio o anjo, arcanjo Miguel, pegou ele e levou. Então, quer dizer o quê? Então, os seus corpos não se decompôs. Então, esses 3 homens foram os únicos salvos na lei, que a Bíblia
nos oferece. Os demais, ninguém foi salvo. Por quê? Porque estava debaixo da lei de Moisés. Então quer dizer o quê? A partir do momento que um homem, ele está numa denominação ou numa igreja, que ele está barbudo e bigodudo, ele não está na verdade de Cristo. Não, porque na verdade de Cristo, ele tem que ser uma pessoa sem vaidade. Então o bigode, a barba é uma vaidade. Então o pecado está na sua vaidade, que é a barba e o bigode. Então quer dizer o quê? Na denominação que essa irmã está, que eu também estou nela, não é um dogma, não é coisa do seu saudoso pai, não. Não, não, não. Isso é Bíblia. Só que eu, para resumir, tanto a nossa querida irmã e o nosso comentarista nesse vídeo, que nessa rede social comentou, uma orientação eu dou a vocês. Para você responder, responda com versículo. E para você, comentarista, também, responda com versículo, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Porque se você pegar só o Velho Testamento, você está debaixo da lei. Aí você, pegando o Novo Testamento, aí já não. Você está na salvação merecida. E quem é que nos salva? Jesus Cristo. Para resumir, se você pegar verso 5 do capítulo 1 de Apocalipse, a parte B, aquele que nos amou com o seu sangue nos lavou de nossos pecados. Ou seja, quem é ele? Jesus Cristo. Não foi Moisés, mas sim foi Jesus Cristo.